A paz do Senhor. Graças a Deus por esse privilégio maravilhoso que Jesus ele nos concede, me concede, de estar aqui com você e mais essa oportunidade de compartilhar da palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que a espada aguda de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e que é apta para discernir as intenções do pensamento e do coração. Então, convido você a começar com a oração. A oração é que faz toda a diferença, né? E o Senhor Jesus Cristo, ele nos ensinou o caminho da oração. Então eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família, eu quero orar pela sua saúde, onde você estiver. Eu não sei onde chegará este vídeo, mas o Senhor Deus, ele sabe. Quem sabe você esteja no hospital, quem sabe você esteja sendo acompanhante de alguém, quem sabe você esteja necessitando de uma cura para alguém. E eu estou aqui e eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida, pela sua família e apresentar a Deus para que a palavra seja assim direcionada ao seu coração, para que a palavra de Deus ela entre até o profundo da sua alma e prospere naquilo que apraz ao Senhor, que ela prospere naquilo para qual o Senhor designou na sua vida neste momento. Se você pode, eu convido você a orar comigo neste momento. Então, oremos. Senhor Jesus, é no seu santo nome que eu quero neste momento te dar graças. Eu te agradeço, Senhor, pela vida, pelo ar que respiramos, pela sua misericórdia que se renova a cada manhã. E é as suas misericórdias que não têm fim e é por meio delas que nós não somos consumidos. Senhor amado, neste momento está, ó Deus, esta vida, este irmão, esta irmã que está do outro lado, Senhor. Ó Deus, esta pessoa que ainda talvez não se decidiu também para ti, mas está enfrentando problemas, dificuldades, Senhor, está, ó Deus, necessitando de uma força da parte do Senhor, está necessitando de saúde, de uma cura para ela, para o seu parente, para um filho. Ó Deus, precisa que o Senhor entre com libertação na vida de alguém, que o Senhor, ó Deus, dê livramento a alguém que está passando por caminhos difíceis. Ó Deus, o Senhor é conhecedor, Pai, de todas as causas, Senhor. E todas elas, Senhor, eu coloco nas tuas mãos. Todas as causas, Senhor. Enfermidades, ó Deus querido, pessoas que estão, ó Pai, em caminhos difíceis para que o Senhor liberte, salve, o Senhor traga para a sua presença. Ó Deus querido, as vidas, meu Deus querido, que estão neste momento em luto, os parentes que estão em luto, Senhor, neste momento, eu peço o seu consolo para este coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te peço, Senhor, uma bênção especial na vida, ó Deus, e também, Senhor, te peço pela sua misericórdia, que a sua palavra prospere naquilo que lhe apraz, meu Pai. É em nome de Jesus que eu lhe peço e já lhe agradeço por tudo. Amém e amém. Graças a Deus por esse momento. E eu quero chamar você para meditar comigo num texto da palavra de Deus. O Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 18, versículo de número 18 ao 23. Lucas, capítulo 18, versículo 18 ao 23, diz assim a palavra do Senhor. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me.
Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Nós podemos perceber que este jovem, ele mostrou um grande interesse. Se aproximou de Jesus e mostrou um grande interesse acerca do reino de Deus. Ele tinha interesse em saber o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E nós percebemos no texto lido que esse jovem ele se aproxima de Jesus, fazendo uma pergunta a Jesus. Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus ele responde àquele moço. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E prontamente aquele jovem, ele responde, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Mas Jesus se volta para ele e diz, uma coisa ainda te falta. E é justamente sobre isso que eu quero meditar com você neste momento da palavra de Deus, neste texto da palavra de Deus. Nós podemos perceber que aquele jovem, acredito que ele se aproxima de Jesus, achando que o que Jesus pediria, ele conseguiria de forma fácil. Só era Jesus falar que ele iria fazer. Só queria ouvir de Jesus o que ele precisava fazer, o que está ao seu alcance para fazer, para ter a vida eterna. Nós vimos que aquele jovem, quando Jesus ele fala a respeito dos mandamentos, ele prontamente diz, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Então é como se fosse dizendo, ah, nossa, é isso? Então eu já fiz. Já está tudo feito. Eu consegui. Eu penso desse jeito. Mas Jesus volta para ele depois da sua resposta, que desde a sua mocidade ele tinha observado. Aí Jesus diz a ele, uma coisa ainda te falta. Vai, vende tudo que tens, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. E a Bíblia diz que aquele jovem, infelizmente, ele retirou-se triste, porque era riquíssimo. O que nós podemos perceber nesta palavra, neste trecho da palavra de Deus, é que o reino dos céus, ele é conquistado por meio de esforços. E não é esforços baseados naquilo que para a gente é suficiente. Não. Claro que o Senhor Jesus Cristo, ele nos concedeu a salvação por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. E é pela graça que somos salvos. Mas diante da pergunta deste jovem, que ele queria saber o que deveria fazer para herdar a vida eterna, Jesus se volta para ele no versículo 22 e diz, uma coisa ainda te falta. Não bastava apenas ele ter observado os mandamentos do Senhor desde a sua juventude, mas se fazia necessário algo mais. Lhe faltava algo, e este algo era o impedimento para que aquele jovem tomasse a atitude de seguir a Jesus. E neste momento eu sei que talvez você que está aí do outro lado, que possivelmente ainda talvez não tenha se decidido para Cristo como o Senhor da sua vida. Ainda não tenha Jesus como o Senhor da sua vida. E nós podemos trazer para a nossa reflexão neste momento é que o seguir a Jesus e o herdar a vida eterna não está baseado naquilo que nós imaginamos. Não está baseado naquilo que para nós é o suficiente. Está além disso. E nós podemos ler o texto que se encontra
Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11 e o versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Amado, querido, os céus é tomado por esforço. É necessário haver da nossa parte abnegação, negar-se a si mesmo, quando Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e siga-me. Esse é o seguir a Jesus. Esse é o caminho que nos leva a herdar a vida eterna. E isso nós podemos ver que a palavra do Senhor disse assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. É mediante a esforço, sacrifício. É mediante a abrir mão de coisas por amor a Cristo. Aqui o texto não quis dizer que aquele jovem ele precisava ser pobre. E nem quis dizer que aquele jovem, ele dando esmola aos pobres, ele ia herdar a vida eterna. Mas Jesus ele quis tratar algo que estava além. Ele tinha um apego pelas coisas materiais. E nós podemos ver isso, não está explicitamente escrito, mas nós podemos interpretar desta forma pela atitude daquele jovem. Porque aquele jovem, ele poderia muito bem dizer: então, Senhor, farei isso agora. Mas a palavra de Deus diz que aquele jovem, ele saiu triste porque era riquíssimo. Então ele olhou para a quantidade que ele tinha de suas riquezas. Ele olhou para o que ele iria se desfazer dando aos pobres para seguir a Jesus. E eu quero voltar para você dizendo: sabe o quê? Vale a pena. Vale a pena deixar tudo por amor a Cristo. Aquilo que for de impedimento, aquilo que tem sido de impedimento de você seguir ou tomar a sua decisão para Cristo, vale a pena. Vale a pena você abrir mão. Vale a pena você deixar para trás. Vale a pena você se deixar de ser dominado por isto. Havia o interesse, mas Jesus mostrou que é necessário o esforço. E muitas das vezes nós temos interesse das coisas de Deus, mas não queremos executar esforço. Nós não queremos nos esforçar para termos. E as coisas de Deus não é assim. Nós podemos ver como diz a palavra do Senhor aqui em Mateus, no capítulo 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Foi por meio de choro, de lágrimas, que os servos de Deus, eles herdaram a vida eterna. Foi por meio de muitas das vezes, como diz a palavra de Deus, do apóstolo Paulo, sofreu açoites, prisões, mas ele disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já a coroa minha está proposta. Louvado seja Deus, vale a pena. Vale a pena por amor a Jesus. Vale a pena dizer não para o mundo. Porque as coisas do mundo, a sua concupiscência, são passageiras. Mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. Glória ao nome de Jesus. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Neste momento, Jesus, ele te chama para refletir e para te dizer, vale a pena. Vale a pena abandonar, deixar, se esforçar por amor a Jesus. Então, neste momento, eu queria compartilhar ainda um texto da palavra de Deus que está aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo de número 3 e o 4. Diz assim a palavra do Senhor. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Veja bem o que diz a palavra do Senhor. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens, a humanidade, homens, mulheres, sejam salvos. E eu encerro com isto diante de você. Eu encerro com este texto. É o desejo de Deus que você seja salvo. Mas cabe a você fazer o esforço devido. Então, amado, então amada do Senhor Jesus Cristo, eu quero fazer este convite a você. E quero dizer a você que para mim tem valido muito a pena. Eu não nasci num lar cristão. Não. Eu vim me converter aos 16 anos. Eu fiz a minha confissão com 14 anos de idade. Mas somente aos 16 eu me converti a ponto de deixar tudo por amor a Cristo. E desde então, nunca mais eu fui a mesma. Experiências e experiências, choros e lágrimas, alegrias, conquistas, experiências e experiências diante do Senhor. Mas, diante de todas as provações e dificuldades, sim, que teremos que enfrentar por servir a Cristo. No mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Diante de tudo que nós podemos passar por amor a Cristo, vale tudo a pena. Ou como vale a pena? Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Querido, vale muito a pena, amada, vale muito a pena. Não fica pensando, não fica em dúvida, não fica indeciso, mas toma o teu posicionamento de se esforçar e de ver todos os dias que mesmo em meio às tribulações e dificuldades, em meio às provações e às lutas, aflições, angústias, alegrias, vitórias e muitos milagres da parte de Deus, vale tudo a pena por amor a Jesus. Vale a pena. O céu é tomado por esforço. E eu quero fazer esta pergunta a você. Você quer confessar Jesus como Senhor da sua vida? Se quiser neste momento, você vai escrever nos comentários sim. E vai colocar o seu nome lá. E eu vou pegar o seu nome, colocar no caderno de oração. E eu peço pelo poder do nome de Jesus que você seja cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo para que você vença as dificuldades. Então ore comigo neste momento. Senhor Jesus, eu te confesso como Senhor da minha vida. E eu quero sim me dedicar, me esforçar para conquistar a vida eterna. Senhor, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Me ajuda na caminhada. Em nome de Jesus, quero ser fiel até o fim. Combater o bom combate, completar a minha carreira e guardar a fé.
em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.